O texto que os jovens escolheram diz que o sacerdote da turma de Abias, o sacerdote, o Zacarias, um homem já velho em idade, a sua esposa Isabel, como os irmãos sabem a história, avançado de idade. Porém, esse casal tinha algo que é de nos chamar a atenção, que a Bíblia diz que eles eram tementes ao Senhor. Ambos eram justos perante o Senhor. É assim que está escrito no 6º versículo, ou no versículo 6 do livro de Lucas, do capítulo 1, no versículo 6, o texto diz: e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, a Bíblia dá um testemunho poderoso desse casal de velhos. Diz que ambos eram justos, e eu acho essa expressão muito forte. Ele diz que eles eram irrepreensíveis, não é? Isso seja, ele era irrepreensíveis perante todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, era um casal que andava em conformidade com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, que aqui, sabiamente, não é, o jovem, ele citou que a palavra de Deus naquela época era 3 grupos de livros, não é? E ele falou justamente de forma muito sábia, e eu observei isso aqui. Era a lei, os profetas e os salmos, não é? Então, esta era a Bíblia onde estava contida os estatutos para o povo de Israel poder seguir. E o texto está dizendo que Zacarias e a sua esposa Isabel eram homem e mulher que estavam dentro desses preceitos, estavam atentando e vivendo e tendo os preceitos de Deus como o modo operandi de sua vida, vivendo em conformidade os princípios divinos. E aqui, no versículo de número 7, já nos deixa um entendimento acerca de o que pode acontecer com alguém que é temente a Deus, que anda justo diante de Deus. O versículo de número 7 diz: e não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então a Bíblia diz que eles tinham todos esses valores espirituais, porém não tinha filho. E não ter filho, não é, naquele período, justamente para o sacerdote, era algo extremamente difícil de entender. Como é que eu sou fiel a Deus, eu temo ao Senhor, ando nos preceitos do Senhor, e Ele não me dá um filho, não é? E o sacerdote, ele tinha, possivelmente, esse entendimento pelo fato de que, segundo a lei levítica, o sacerdote, ele precisava ter um filho homem para que este filho pudesse ser o seu sucessor ministerial futuramente, porque o ministério levítico era por exceção familiar, não é? E o sacerdote, não tendo, na verdade, filho homem, então, com certeza, a sua família a seguir a ele iria sair do sacerdócio, não ia entrar naquela turma sacerdotal, porque foi interrompido por falta de um filho varão que não apareceu. Agora imagine como estava o coração daquele homem, temente a Deus, fiel, cumprindo os preceitos do Senhor, mas não tinha filho, não é? E a Bíblia mostra de que ele apareceu para exercer o seu sacerdócio. Versículo 8, o texto está dizendo: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Então a Bíblia mostra de que ele, mesmo estando
essa dificuldade de não gerar filhos, mas ele não deixou de exercer o seu ministério. Amém? Ele não deixou de ser fiel a Deus. Mesmo sabendo de que se ele morresse sem ter filho homem, o seu ministério estaria interrompido. Mas mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Aqui eu aprendo uma grande e poderosa lição. Que independentemente do que Deus há de me dar, eu preciso ser fiel a Ele. Porque eu já ouvi falar aqui nesta igreja, em muitos grupos cantando, e eu próprio já recitei, que eu devo servir a Deus não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele... A igreja concorda com isso, irmão? Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é. Então, se eu sirvo a Deus pelo que Ele é, eu sirvo a Deus porque Ele é misericordioso, bondoso, poderoso, porque Ele é perdoador, porque Ele é o eterno, porque Ele está no governo da minha vida, porque é Ele que me conduz, bendito seja o nome do Senhor. E da forma que Ele me conduzir, aí vai cumprir justamente o que o salmista disse no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma. Mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero, mas Ele refrigera a minha alma. Mesmo que eu não tenha aquilo que eu acho que eu preciso, mas Ele refrigera a minha alma. Porque a presença de Deus é o que eu preciso. Diga amém, irmãos. A presença de Deus é o que eu preciso. Era esse o entendimento do sacerdote. A presença de Deus. E vale salientar uma coisa aqui que eu quero tratar com a igreja. Neste período que o Zacarias era sacerdote, os irmãos sabem de que a presença de Deus não era ainda manifesta. A presença de Deus, ela foi até o ministério do profeta Malaquias. E entre o profeta Malaquias e o surgimento de João Batista, houve um silêncio de Deus aqui na terra. Não quer dizer que ele não tinha pessoas fiéis, tanto é que Isabel e Zacarias eram fiéis. Mas as revelações tinham cessado naquele período. E quando o sacerdote Zacarias e os outros da sua turma exercem o sacerdócio, eles exerciam por devoção. Eles exerciam porque sabiam de que mesmo que se não tivesse vendo ou ouvindo uma manifestação clara de Deus, mas eles tinham um compromisso com o Senhor. Isso me chama a atenção. Porque hoje nós temos uma ideia de que Deus tem que falar comigo todos os dias. Só que Deus fala comigo quando Ele quer. Quando Ele quiser falar comigo, Ele fala. E outra coisa, fala o que Ele quer falar. Não fala o que eu quero ouvir. Porque nem sempre o que eu quero ouvir é o que Deus tem para falar. Mas aí a gente prefere entender a voz dele. Pastor, e se Deus não falar, sirva a Ele com alegria. Porque você acabou de dizer que serve a Ele pelo que Ele é. Então, se Ele falar com você, Ele é Deus. Se Ele não falar, continua sendo Deus. Agora, tem um tempo. E muitas vezes, o silêncio de Deus é uma resposta para nós. E nós, é claro, existe momento que se Deus não falar conosco, dentro da nossa precipitação, a gente pode dizer, Senhor, se tu não falar comigo, é porque tu não me ama. Acabe com isso.
O amor de Deus não pode ser medido naquilo que eu penso. O amor de Deus é muito maior. A Bíblia diz que o amor dele é maior do que todos os sentimentos que um homem pode fazer. O amor de Deus é transcendental e esse amor nunca pode ser censurado. Deus me ama se ele falar comigo e Deus me ama muito mais se ele não falar comigo. Porque ele falando ou não falando, ele está guiando os meus passos. É isso que eu devo entender. Você entende isso aqui? Bendito seja o nome do Senhor. E Zacarias, ele exercia o sacerdócio, mas não tinha a experiência daqueles momentos de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem de idade avançada. Idade avançada para aquela época era entre 70 e 80 anos, conforme diz o salmista. É o momento do enfado e da canseira. Não é isso que ele diz? 80, 70 é enfado e canseira. Isso é a idade avançada. Segundo o livro de Levítico, está escrito que um levita, para assumir o sacerdócio, ele teria que ter, no mínimo, 30 anos de idade. Então, vamos entender que Zacarias, quando iniciou o seu sacerdócio, ele tinha 30 anos. E vamos entender de que ele, Zacarias, nesse período aqui, ele estava mais ou menos com 70 a 80 anos. Ou seja, já tinha, em média, 40 anos de ofício. Imagina o que é um pastor, 40 anos ministrando uma igreja e não ouvir a voz de Deus. E não ter uma experiência com a presença de Deus. Diga comigo, misericórdia. Esta era a condição de Zacarias. Ele não tinha a experiência da presença de Deus. Mas ele não deixava de assumir o seu sacerdócio. Porém, chegou um momento em que Deus entendeu que era o tempo de falar com o sacerdote. E quando ele está ministrando, nesse período que Lucas narra de forma extraordinária, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, esse anjo, ele aparece para Zacarias. Meus amados irmãos, e quando ele aparece para Zacarias, capítulo de número 1 e o versículo de número 13, está dizendo assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi o que, irmãos? Ouvida. Olha as boas novas que o anjo trouxe. A tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Foi esta mensagem que o anjo trouxe para Zacarias. Um homem com a idade avançada, um homem sem ter experiência de ouvir a voz de Deus, um homem que nunca tinha visto a ministração de um anjo na sua vida, mas naquele momento o anjo aparece para Zacarias. Como você ficaria se um anjo se aparecesse para você? Uá! Irmãos queridos, a presença do anjo causa temor. Se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, todas as vezes que os anjos se apareciam, dependendo da ocasião, eles traziam temor, de forma tal que Daniel, quando viu aquele anjo, ele caiu aos pés como morto, porque a presença de um anjo é coisa terrível, irmãos. Zacarias teve essa experiência. Veja o que é isso. A primeira vez que vai ouvir Deus falar é quando um anjo chega para ele. Se o anjo chegasse como o Márcio chegou, seria uma bênção. Mas ele chegou e pela forma que ele diz, irmãos queridos, não era qualquer anjo. O texto está dizendo que o nome dele era Gabriel. Não era qualquer anjo. A Bíblia diz que Deus tem miríades e miríades de anjos ao seu serviço, mas esse que apareceu foi Gabriel.
E Gabriel não é qualquer anjo. Na hierarquia angelical, Gabriel, ele assiste a presença de Deus dia e noite e dia. Dia e noite e dia. O que Deus quer, ele dá ordem a Gabriel. Faça assim. E ele vai e faz. Faça assim, faça assim, faça assim. Gabriel assiste. E diante de Deus, neste momento, ele está diante de Deus esperando a ordem de Jeová. Aleluia! Em favor da sua igreja. A igreja está aqui na terra de Nampula, a igreja está na África, a igreja está na América, está na Oceania, a igreja está em todos os continentes deste mundo, mas Deus, Jeová dos Exércitos, tem anjo que acampa ao nosso redor, com ordem de nos livrar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, irmão, que o Senhor Jesus está conosco e os anjos de Deus ao seu serviço para nos livrar do mal. Diga amém por isso. Eu não vou dizer aqui que o anjo te acompanhe. Eu não vou dizer isso. Porque você está com o Senhor. Você está com o Espírito Santo. E com certeza Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Bendito seja o nome do Senhor. E o anjo aparece para Zacarias. E diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. É para você ficar feliz ou triste? Zacarias também ficou feliz. Mas teve uma coisa aqui, irmãos, que o anjo disse assim: a tua mulher vai dar à luz. Irmãos, não tem coisa que a gente ora, né? Pela misericórdia de Deus. Mas tem hora que diz assim: mas será? Já aconteceu isso com você? Eu estou orando, né? Jejuando, orando. Depois fica: mas é possível mesmo. Quando o anjo chega para Zacarias, ele vai dizer assim: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Zacarias podia dizer assim: mas eu oro tanto, eu peço tanta coisa. Mas o anjo foi específico e disse: Isabel, eu disse: opa, a tua mulher vai dar à luz um filho, e tem mais, coloca o nome de João. Aí Zacarias disse assim: mas como é que isso vai acontecer? Ele não estava orando? Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. A gente ora. Agora, observe o seguinte. Tem momento que a gente ora e na nossa cabeça a gente vai definindo como a coisa pode acontecer. A gente ora: Deus, eu quero essa bênção. Mas na cabeça da gente essa bênção vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Zacarias orava, mesmo depois de velho. Mas quando veio a resposta, ele disse: mas como? Mas você não orava? Sim, mas eu sou velho. Mas tu não orava? Sim, mas a mulher é velha. Mas tu não orava? Aí o anjo disse: ô Zacarias. O anjo era meio brabo, né? Disse: ô Zacarias, você sabe quem eu sou? Em outras palavras, eu não estou aqui para brincadeira. Zacarias, eu sou Gabriel. Bem, quem estava trêmulo ficou pior. Eu sou Gabriel. E outra coisa, eu assisto diante de Jeová. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os dias. Como quem diz: foi ele que me deu esta ordem. Irmãos, anjo não tem sentimento. Ele faz o que Deus determinou e acabou a história. Ele não vai alisar ninguém. Ele faz o que Deus determinou. E Zacarias, como sacerdote, mesmo que ele não tinha experiência com a Deus e a sua presença, mas ele era o quê? Sacerdote. E a Bíblia está escrito assim: a quem mais lhe é dado, mais é cobrado. Então ele teria que crer. Se o anjo dissesse: Zacarias, tu vai morrer, ressuscitar, e Deus vai te dar um filho, ele tinha que crer. Porque era Deus que estava falando, através do seu anjo. E quando o anjo disse que ele não iria ter filho, ele não creu. E quando ele não creu, o anjo disse: vai ficar mudo. E imediatamente ele ficou mudo.
Se ele tivesse nampula, ele começava a aprender a fazer sinais. Como está ali Salvinha, a missionária, que, por sinal, o Zacarias daqui fez sinal. Eu percebi aqui, não foi? O Zacarias daqui fez sinal para falar. Mas vocês sabem que o texto está dizendo que Zacarias, ele falava também por sinal? E é isso que o texto está dizendo, porque depois que ele ficou mudo, qual foi a razão dele ficar mudo? Porque ele não creu. Acredite nisso aqui. Ele ficou mudo porque ele não... Então aqui eu já aprendo a lição. Quando eu não creio, no final da mensagem você vai entender o que eu quero dizer com isso aqui. Observe isso aqui. Quando eu não creio, eu fico mudo. O anjo disse, vai ficar mudo. E ele ficou mudo. Pois bem, quando ele emudece, aí a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que, versículo de número 24, não é? Versículo número 24, do capítulo 1 de Lucas. Zacarias volta para casa, versículo 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, ele fez o quê? Voltou para a sua casa. Versículo 24. Depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou. Ou seja, ela ficou de grávida. Estamos juntos aqui? Ela ficou de grávida, mas ficou o quê? Escondida. E por que ela ficou escondida? Vamos voltar para a questão da idade. Vamos entender que ela tivesse 80 anos. Eu não estou dizendo que ela tinha, mas eu estou dizendo que pode ser, porque a Bíblia diz que ela era avançada em idade. Então vamos dizer que ela tivesse 80 anos. Porque a Bíblia diz que Zacarias era velho, mas Isabel era avançada de idade. Bem, cada um tira as suas conjecturas. Não é? Então vamos dizer que ela tinha 80 anos. E com 80 anos, ela está de grávida. A barriguinha de 5 meses. Mas está se falando de uma mulher de 80 anos. Uma mulher de 70 e seus poucos anos. Não é? Com a sua barriguinha ali a crescer. Então ela disse, eu não vou aparecer, não. E por que eu não vou aparecer? A Bíblia diz de que ela, na versão da Bíblia que você está a usar aí, o versículo 25, diz assim, assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim. Para quê? Para destruir o meu, na sua Bíblia diz opróbio. É assim que está escrito aí na sua Bíblia? Não é? Opróbio. Na versão da Bíblia King James, diz assim, humilhação. Grande humilhação. Então, a Isabel, ela se sentia o quê? Humilhada. Humilhada por quê? Porque não gerava filhos. Aí, quando ficou de grávida, aí se escondeu. Se escondeu por quê? Porque ela sofreu tanto na humilhação que ela disse, eu não vou aparecer. Mas ela precisava aparecer. Porque as bênçãos de Deus é para o nome dele ser glorificado. Amém. E o que acontece? Deus, diga comigo, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Gabriel, aquele Gabriel que foi falar com Zacarias, ele foi lá e encontrou uma moça virgem. Aí ele foi lá e disse a essa moça, salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita é entre as mulheres. Aí ela disse, meu Deus, que saudação maravilhosa é essa? Ela nunca tinha ouvido aquilo. Aí o Gabriel, né, já tinha feito a missão com Zacarias, não é? Aí foi agora falar com Maria. E disse, olha Maria, vai nascer de ti o Salvador do mundo. Olha Maria, presta atenção. Para que você saiba do que Deus está falando, é tão verdade. Maria, hoje é o 6º mês daquela que era estéril. Mas quem é ela, seu anjo? Isabel. A tua titia Isabel.
A velhinha está grávida. E você vai lá visitar ela. E a Bíblia diz que Maria foi visitar Isabel. Preste bem atenção aqui. Naquele tempo não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha rede social. Maria, quando foi visitar Isabel, ela não tinha dito que ia visitar Isabel. A Bíblia não narra que ela disse que ia, simplesmente ela foi visitar Isabel. Ela saiu da onde estava e foi visitar a sua tia que estava de grávida lá nas montanhas da Judeia. Ela foi lá visitar. Só que, meus irmãos, e aí eu glorifico a Deus porque Ele é bom em todo tempo. Isabel não sabia, preste bem atenção, Isabel não sabia nem que Maria vinha visitar e muito menos que Maria estava de grávida. Ela não sabia, mas Isabel estava com o 6º mês, conforme o versículo 26. Isabel estava no 6º mês. Maria estava com Jesus no momento embrionário. Ela estava lá dentro da criança. Jesus não tinha nem um mês ainda que ele estava na barriga de Maria. Mas ela vai e sauda a Isabel. E quando ela sauda a Isabel, que aquela saudação chegou no ouvido, escute aqui, irmão, Maria não tinha entrado nem na casa de Isabel. Ela saudou do lado de fora, mas a voz chegou no ouvido de Isabel. E quando chega no ouvido de Isabel, João Batista, lá no ventre de Isabel, ele saltou de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. A Isabel, que era uma mulher de Deus, ela disse assim: salve, quem é digno? Eu não sou digno de receber na minha casa a mãe do meu Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Aí a pergunta é: quem disse a Isabel? Quem disse a Isabel que Maria estava de grávida? Porque Maria não era casada. Primeiro ponto. Era virgem. Todo mundo sabia disso. O ventre não tinha crescido ainda. Porque estava com menos de 30 dias. Isabel disse assim: eu quero ler com a igreja. Olha o que Isabel falou aqui. Versículo 39 do capítulo 1. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas em uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e fez o quê, irmãos? E saudou a Isabel. Versículo 41. E quando aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o que é que aconteceu, irmãos? A criancinha saltou no seu ventre. E Isabel, repito após mim, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aleluia! E Isabel foi o quê, irmãos? Cheia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Cheia do Espírito Santo. E quando ela foi cheia do Espírito Santo, então ela exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Quem disse a ela, irmão? O Espírito Santo. Irmãos, as coisas de Deus são extraordinárias. Deus não erra. Mas Zacarias estava mudo. Tudo isso aconteceu em Zacarias mudo. Mudo por quê? Porque não creu. Diga comigo: misericórdia. Repita após mim: quem não crer, fica mudo. Mas eu quero adiantar e concluir a mensagem. Diz assim: depois que tudo isso acontece, a Bíblia diz que chegou o tempo de Joãozinho nascer. Não é? E quando Joãozinho nasceu, é porque eu tenho intimidade com ele. Quando Joãozinho nasceu, aí vem agora a tradição. Eu estava aqui conversando com o Paulo. Né? Hoje é diferente. Selemane, eu perguntei a você, teu nome, Selemane, ele disse: esse nome aqui é de quem? É do meu pai, isso aqui é da minha mãe.
É diferente? É não. Qual é o nome do menino? Observe o que a Bíblia vai dizer, irmãos. Versículo de número 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam o quê, irmãos? Zacarias. Por quê? O nome do seu pai. Pois bem. Disseram-lhe, não é? A Isabel diz assim, não vai ser Zacarias, não. Vai ser João. Aí no versículo 61, diz assim, disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Ou seja, os vizinhos. Vizinhos. Os vizinhos que não conhecem nada de Deus. Disse, olha, pela tradição aqui, tem que botar o nome do pai. Aí Isabel disse assim, nananina não. O nome do pai não. Vai colocar o nome de João. E por que ela disse isso? Porque o velho sacerdote falava com ela por gesto. E ele tinha dito a ela, de que o anjo tinha dito a ele, que o nome da criança seria João. Então o nome dele vai ser João. Não vai ser João não pode. Por que não pode? Porque não é da tua família. Mas você tem nada a ver com isso? Você não tem nada a ver. Os irmãos sabem que hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de servir a Deus porque houve muito vizinho. Pastor, não é culto de doutrina. Eu sei que não é. Mas é o Espírito Santo que quer falar com você. O seu vizinho não conhece nada de Deus. Os teus amigos não conhecem nada de Deus. Não conhecem nada. Por que não conhece, pastor? Porque ele não anda segundo a palavra. Não, pastor, mas eles falam a Bíblia. Falar é uma coisa. Andar conforme a palavra é outra coisa. Então ninguém se iluda. Porque muita gente bota a mão no seu ombro, diz que é seu amigo, porque quer que você fique todo o tempo na patotinha dele ali, na malta dele ali. Mas se você dizer, não, eu hoje quero ser crente, servir a Deus com alegria, vai dizer, não é preciso não, rapaz, tu é muito jovem, tu pode servir a Deus da tua maneira. Cuidado com os vizinhos. E eles disseram assim, coloca o nome de Zacarias. Mas Isabel, uma velha grávida, e agora de resguardo e firme, porque a criança tinha 8 dias, ela ainda estava de resguardo, sim ou não? Mas ela firme e disse, não, o pai está mudo, mas eu falo, é João. Então, enquanto o pai não pode falar, eu falo, é João. Mas Isabel, por que João? Calma lá, é um mistério. E nós temos que ter este segredo. Qual é o segredo, pastor? É que tem coisas que Deus quer tratar só com a igreja. Quer tratar só com você. E não adianta você chegar dizendo lá em casa, na igreja onde foi assim e assim, que eles não vão entender nada. Porque o negócio é com você. Se Deus quisesse que eles ouvissem, ou se eles quisessem ouvir Deus, eles estariam aqui aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Se Deus quisesse que Isabel falasse a todo mundo o nome da criança, ele não tinha falado só com Zacarias. Ô Isabel, por que o nome da criança vai ser João e não Zacarias? Aí ela disse, o nome vai ser João e ponto. Mas e agora, o que é que faz? Vamos fazer assim, versículo de número 62. Perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E quando ele diz isso, aí a Bíblia diz assim, e todos se maravilhavam. Se maravilharam por quê? Porque o mudo é isso. Agora vem a questão. Por que foi que ele falou? Por que ele ficou mudo? E por que foi que ele falou? Porque passou a crer.
Porque ele creu agora. Ele acreditou. Por isso que ele disse, o nome vai ser João. Como quem diz, o anjo que disse a mim, ele disse que o nome vai ser João. Então ele passou a crer. E o que acontece quando a gente crê? Quando a gente crê, a gente fala. Salmo 116 e o verso 10. Abra a sua Bíblia. Salmo 116 e o verso de número 10. Diz a palavra do Senhor. Estamos juntos? Repita após mim. Crie. Por isso, falei. Por que foi que ele falou? Por que foi que Zacarias falou? Diga amém por isso. Crie. Por isso, falei. Quem não crer, fica mudo. Mas quem crer, fala. Paulo usou essa expressão. 2 Coríntios, veja comigo, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Repita após mim, nós cremos também. Aleluia! Quem crê aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Aleluia! Nós cremos também. Agora diga comigo, por isso também falamos. Por que é que você fala? Então, quando chegar na faculdade, fale de Jesus. Falar por quê? Porque você crê em Jesus. Quando chegar lá no seu trabalho, fale do céu. Fale do céu. Que céu? O céu que Jesus vai te levar. E por que tu vai falar? Porque você crê no céu. Fale que o sangue de Jesus lhe purifica de todo o pecado. Porque você vai falar? Porque você crê. É assim que você crê. Você não crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você não crê que Ele salva, batiza, cura, renova, transforma. Diga amém por isso. Você crê nisso? Você crê nisso? Então fala. Se você não falar, você não creu. Lá no trabalho. Sabe por que você está mudo? Porque você não creu. Pode vir para a igreja, mas não creu ainda. Mas quando você crê, você vai passar a ser uma tagarela. Aonde você chegar, quer falar de Jesus. É assim ou não é? É essa a vontade que dá ou não é? Tem hora que tem que se controlar. Mas aonde você chega, olha, eu quero falar uma coisa para tu. Eu quero falar de Jesus. Tem hora que eu estou andando no meio da rua assim, Jesus, manda um aí para falar de tu agora. Manda, Jesus, eu estou doidinho para falar de tu, Jesus. Manda alguém aí, Jesus. Aí de vez em quando Jesus manda um, eu digo, aqui. Falar de Jesus, sabe por quê? Porque eu creio. Eu creio no quê? Eu creio que Jesus cura, salva, batiza, limpa o homem, leva para o céu, perdoa os pecados. Eu creio que a igreja vai ser arrebatada e por isso eu falo, a igreja será arrebatada. Então o que você crê, fale. É isso que o texto está dizendo. Zacarias ficou mudo porque não creu, mas depois que ele creu, ele falou. E ele só falou porque ele creu. E Paulo está dizendo, nós também, por isso fala. Falar o quê? O que você crê. Aí o grupo disse assim, eu vou abrir a minha boca para louvar ao Senhor. Sabe por que você louva a Deus? Porque você crê. Vocês louvam a Deus porque vocês creem nesse Deus que vocês louvam e adoram. E eu quero vos dizer que o vosso louvor é uma profecia para quem crer. Fica de pé o grupo agora, em nome de Jesus.